de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Nosso compromisso é um compromisso genuíno. O nosso compromisso é com a igreja, é com o corpo de Cristo, com todos aqueles que foram lavados, que foram resgatados e que foram declarados justos no tribunal judicial de Deus, que tem uma essência de salvos. Então é o nosso compromisso aqui trazer, irmão, o ensino das Escrituras, da Palavra de Deus, para edificar a nossa fé e não sermos enganados por espíritos enganadores. Nosso tema de hoje vai ser CCB, revelação, miticismo, revelação e profecias. Vai ser este o nosso assunto de hoje. Irmão, um assunto muito triste e muito lamentável que está acontecendo dentro da congregação. Vídeos, muitos canais aí noticiando que o ancião regional mais antigo de Sorocaba falou na igreja, dizendo que aqui não temos pregação bíblica. Se quiser ouvir pregação bíblica, vai para a internet. Irmão, é um assunto muito grave. E já tem outras vezes que ele falou que pregação bíblica é só discurso. E isso não é verdade, irmão. Eu, como tenho quase 45 anos, que estou dentro da CCB, nós tivemos uma missão na Bahia, ali, e Deus me deu uma palavra, irmão, do estado da Bahia, e ali Deus a palavra foi 2 de Cantares de Salomão. Preguei só a palavra, só a Escritura, trazendo o significado do texto bíblico e entrando na necessidade da igreja. Deus batizou com o Espírito Santo mais de 70 irmãos e mais de 30 crianças com o Espírito Santo naquele culto. Em Uberlândia, no bairro Santa Mônica, nos anos 90, Deus me deu uma palavra, 13 de Coríntios, Suprema Excelência da Caridade. E ali estava o ancião mais antigo de Uberlândia. Naquele tempo tinha só 4 anciães. Era o irmão José Lemes, o irmão Paulo Lopes, o irmão Samuel Severino e o irmão Noé. Então, Deus me deu uma palavra da caridade daquele culto. Irmão, foi uma manifestação tão grande na igreja. E o Espírito Santo caiu sobre esse ancião, irmão. Ele ficou falando línguas dentro da sua casa até 4 horas da manhã. Foi uma coisa fora do comum. E o que preguei naquele culto? A exposição da palavra. 13 de Coríntios. Preguei 13 de Coríntios.
trazendo o significado da palavra para a igreja. E Deus fez uma grande obra, irmãos, selou, batizou muitas almas ali, o Espírito Santo. Se apenas um pouco do que Deus tem feito pela sua palavra. Irmão, agora, desprezar as escrituras sagradas é muito grave. Porque não pode se considerar uma igreja de Cristo uma igreja que não tem a Bíblia por sua regra de fé. Na história do cristianismo, mais de 2000 anos de história, a igreja foi criada, foi guiada pela palavra da Escritura. A palavra que emanava da Escritura foi que guiou a igreja. Quando a igreja, depois do século V, VI, saiu do trilho da verdade, ela voltou ao paganismo, voltou às adivinhações, voltou, irmãos, as profecias, as visões falsas, entendeu? Ela entrou num estado de trevas, por isso que é denominado, ela saiu da forma, por isso que reforma significa voltar à forma. 1000 anos de trevas, século XV, XVI, e aí que aparece, antes, vem os pré-reformadores, John Hus, século XIV, depois Lutero, Calvino, Armínio, grandes homens que trabalharam para trazer a igreja para a Escritura Sagrada. Irmão, temos que considerar algum pilar para avaliarmos uma igreja, para saber se ela é igreja de Cristo. Porque uma igreja, um ancião que não ama a Bíblia, é porque o Espírito Santo já não está nele. Irmão, o Espírito Santo foi ele que inspirou as Escrituras Sagradas. Foi ele que inspirou, irmão, mais de 40 escritores bíblicos que foram, que o Espírito Santo soprou nele a revelação divina. E eles não foram um robô, Deus não fez deles uma máquina, não. Nós encontramos na Bíblia os escritores bíblicos, eles escrevem uma inspiração divina, mas ele dentro do seu contexto. Vejamos bem, Isaías escreveu o seu livro de Isaías, mostra que ele estava entre as árvores, e aí ele é um poeta, fala que as árvores, as folhas das árvores batiam as palmas, né? É uma descrição poética. Amós escreveu o seu livro, fala assim que Deus tirou Amós de trás dos gados. Então, a Bíblia deixa claramente que Amós escreveu o seu livro, Inspiração, mas Deus não tirou ele dentro do seu contexto. Mostra a identidade de um vaqueiro. Como é que nós chamamos esse tipo de inspiração?
chamamos de inspiração orgânica. Orgânica. Querendo dizer, Deus inspirou ele, mas não tirou ele do seu contexto. Nós vemos Lucas escrever o Evangelho, e nós vemos os tipos de enfermidade que ele coloca ali, tudo nome técnico, científico. Um médico mostra as características de um médico. Então, irmãos, a Escritura Sagrada, ela tem mais de 4.000 anos de existência. Foi escrito em torno de 1.500 anos. Os escritores, todos eles viveram em cultura diferente um do outro. E quando nós pegamos a Bíblia e lemos ela de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um único foco dos 40 escritores. Isso não acontece com nenhum outro livro. Você pode pegar 40 pessoas, escritores, e põe cada um dentro do quarto. Fala assim, escreve para nós, cada um de vocês vai escrever um texto. Depois, pega os 40 textos e coloca junto. E vê se harmoniza. Não harmoniza de jeito nenhum. Então, a Bíblia é o único livro que foi escrito por 40 escritores em torno de 1.500 anos. Todos escreveram dentro de uma mesma visão e revelação. Então, irmão, Deus deixou a Bíblia para nós, irmão, para a humanidade, e dentro dela está expressa, explícita, a revelação divina, a revelação da palavra de Deus. Agora, um ancião falar que quer ouvir palavra bíblica, vai para a internet. Então, irmão, ele está conduzindo a igreja, as igrejas de Sorocaba, para o abismo, não para o céu. E esse espírito aí, que está tomando ele aí em Sorocaba, essa suposta revelação, nós não podemos receber como revelação de Deus. Porque o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, o Espírito Santo não vai mandar abandonar a Escritura, irmão. A Escritura é obra do Espírito Santo. Então, nós vamos entender algumas coisas aqui. Irmão, nós devemos ter muito cuidado com o miticismo. O que é o miticismo? O miticismo é a parte sobrenatural, é a parte espiritual. Não é dizer que a igreja de Cristo, dentro dela, não tem um corpo, não tem um corpo místico, não tem um sobrenatural dentro dela. Não é isso? Quando falamos de miticismo, é aquele sobrenatural que não tem nada a ver com Cristo. E para isso nós vamos ler que as Escrituras, o que nos ensinou, o que vai nos ensinar, é o apóstolo Paulo, 2 de Colossenses, do capítulo 2 de Colossenses, do verso 15 até o verso 20 e 21. Abra aí a sua Bíblia para nós entender alguma coisa. Uma advertência muito séria que o apóstolo Paulo deu para a igreja em Colossos. E aí eu vou explicar qual foi o problema que estava acontecendo em Colossos. Problemas do miticismo,
que estava na igreja. Então abra aí a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, no verso 15. Verso 15, vamos ver aqui. Verso 15. Ao 23, que diz assim: e despojando os principados, potestade, publicamente os expôs desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, das festas, ou das ruas novas ou do sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, fatuado-se sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo na cabeça, no qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas de ligamento, cresce no crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se vivesse no mundo, vos sujeitais à ordenança: não magoeis, não proveis, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destrói, tais como o efeito tem aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sexualidade. Então, aqui, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, quem tomava conta daquela igreja era Epáfras, que era operador do apóstolo Paulo. Então, Epáfras, Paulo estava preso em Roma, e Epáfras estava convivendo com esse grande problema na igreja. O que era? Era os gnosticistas, irmão. Os gnosticistas, eles substituíam Deus pelos anjos. Eles adoravam os anjos e rejeitavam Cristo. Então aqui nós temos o judaísmo em voga também, porque muitos creram e trouxeram o judaísmo para dentro da igreja. Fala: ninguém vos julgue pelo comer ou do dia de festa das ruas novas. Então, eles começaram a instituir a guarda do sábado, a luas novas, a circuncisão. Começaram a trazer isso para dentro da igreja. E aí entra outro grupo, que é os gnosticistas. Os gnosticistas, eles diziam que Cristo se fingiu que morreu, que foi crucificado. Mas Cristo não foi crucificado. E eles faziam uma distinção entre o Cristo divino e o Cristo histórico. E eles falavam que o Cristo divino desceu sobre o Cristo, e na cruz ele o desprezou. Isso era
o gnosticismo. Eles não criam na criação, eles não criam na ressurreição, né? Então, eles tinham essa prática e eles adoravam Deus no lugar dos anjos. Então, o misticismo tomou conta da igreja em Colossos. Então, o apóstolo Paulo, na prisão, quando recebeu esta denúncia, aí ele fez uma carta e enviou para ler na igreja, mostrando que Cristo é a cabeça do corpo. Aonde não tem Cristo, é um corpo sem cabeça. Então, no capítulo 1, do verso 13 ao 23, o apóstolo Paulo vai mostrar os 6 atributos de Cristo. Que ele é maior, que ele é o salvador do corpo. E isso daqui é um antídoto para a igreja, mostrando a grandiosidade de Cristo e mostrando que os anjos são criaturas de Deus. Eles estavam adorando a criatura no lugar do Criador. Então aqui nós vemos um misticismo, uma parte sobrenatural manifestando na igreja. Só que aquela manifestação não era de Deus. Isto é enfatizado muito na congregação, nos cultos, nas pregações. É manifestado um contexto angelical mais do que Cristo. Então, isso daí o que significa? Significa o gnosticismo, irmão. O gnosticismo, eles foram reprovados pelos apóstolos. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui, enfrentando o gnosticismo. João, lá na sua carta, ele fala, saíram de nós, mas não era de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Eles são chamados de anticristo, porque o ataque à igreja no primeiro século, do anticristo, irmão, foi um ataque muito feroz, muito gigantesco para a igreja. Então o apóstolo fala que aqueles que aderiram ao gnosticismo apostataram na fé. É tanto que é usado na congregação este texto para dizer que alguém foi para a presbiteriana, foi para a batista, falando que apostatou na fé. E não é verdade, irmão. Não é verdade, não tem base bíblica. Apostatar na fé é abandonar Cristo. É abandonar a fé. Entendeu? Quem sai da congregação e vai para a presbiteriana não está abandonando a fé. Está com Cristo. Entendeu? Então, irmão, esse assunto que eu trago aqui no canal para nós falar do que está acontecendo, grandes estragos está acontecendo no meio da Irmandade, pelo caminho das visões, das profecias, das revelações. Estão trazendo estrago, derrota na igreja. Porque aqui, irmão, nós não combatemos o dom de Deus. Creio no dom de Deus. Vi muitos sinais através do dom de Deus. Agora, nós temos que entender uma coisa. O que é de Deus, irmão,
passa no crivo das Escrituras e é aprovado. Agora, o que não é de Deus é reprovado pelo crivo das Sagradas Escrituras. Uma igreja que despreza a Bíblia, ela não pode ser considerada como uma igreja de Cristo. Primeiro, tem alguns pontos aqui que nós vamos ressaltar. Atos 2,42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é perseverar na doutrina? É estudar as Escrituras. Que quando você estuda as Escrituras, você tira dentro dela a essência. Você traz a essência para a sua vida prática. Outra coisa, irmão, uma igreja que despreza a Bíblia é porque ela abandonou a verdade. Evangelho de João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Timóteo, capítulo 3, é apresentado. A igreja, ela é a coluna da verdade. Outra, requisito de uma igreja de Cristo. Uma igreja que não tem a pregação que emana daqui de dentro, é porque está bebendo de outro espírito, que não é o espírito que inspirou as Escrituras. Vamos ver aqui o que diz 2 Timóteo, abra sua Bíblia aí. Vamos ver aqui o que diz a Escritura. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Numa igreja que os ministros não manejam a palavra da verdade, não pode ser considerada como uma igreja de Cristo. Agora, tantas revelações que está tendo nos cultos, e as igrejas esvaziando, e o povo indo embora, será que a revelação do Espírito Santo faz a igreja esvaziar, irmão? Então, devemos ter cuidado, tenha muito cuidado com revelação, com profecias. Tenha muito cuidado, irmão. Irmão, o apóstolo João falou na sua carta, falou assim: examinai os espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus. E o que está acontecendo, irmão? A igreja que não tem sua Bíblia como regra de fé e conduta, ela não pode ser chamada de uma igreja cristã. Pode ser tudo, menos igreja cristã. Então, veja bem, o que está no inário da congregação, falando que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, esse ancião Nilo está pegando e está jogando no lixo. Jogando no lixo, irmão. E falando que na Bíblia não está escrito a cor do seu vestido, a cor do seu sapato. Irmão,
Irmão, isso daí é adivinhação, irmãos. Eu estava um dia numa cidade e uma mulher numa praça, uma feiticeira numa praça, falando o nome da pessoa, o seu endereço, o seu CPF, o número da sua identidade, tudo certinho. E era o espírito das trevas. Então, irmão, nós devemos ter cuidado, irmão. Ter cuidado. Porque o Espírito Santo, ele não manda ninguém atacar a Bíblia, irmão. Isso daí é outro espírito. É o espírito das trevas que tomou o governo lá em Sorocaba. É o espírito das trevas. Que o Espírito Santo, jamais o Espírito Santo vai falar contra aquilo que ele escreveu, que ele mandou escrever. Irmão, nós nunca fomos guiados por profecia e por essas revelações. Nós temos a palavra é ela que nos guia. Diz lá no Salmo 119, verso 105, que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Devemos ser guiados pela palavra que emana das Escrituras. Estamos recebendo muitas denúncias de muitos estados do Brasil, Nordeste, Norte, Centro-Sul, São Paulo, que as igrejas estão esvaziando. Muitos estão indo para as outras igrejas e muitos irmãos já não congregam. Porque se sente incomodado com pregações irresponsáveis que não tem nada a ver com a realidade, com uma pregação genuína. Então, irmão, cuidado, irmão. Nós cremos no sobrenatural. Só que o sobrenatural ele tem que estar alinhado ao crivo das Escrituras Sagradas. Esse miticismo aí não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com o nosso Salvador. Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.